Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 3 a 7 de janeiro de 2022. O Pedro vai exigir que a Gina lhe dê o divórcio. O Augusto vai descobrir que é o pai do filho da Gina. E a Helena vai ficar sabendo que a Irene e o Ernesto são amantes. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer semana que vem na novela Te Dou a Vida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Feliz Ano Novo para todos vocês e seus familiares. Que a paz, a saúde e o amor estejam presentes em todos os dias deste ano que se inicia. Que Deus abençoe a todos nós. Segunda-feira, 3 de janeiro. Pedro pergunta a Gina como ela pôde enganá-lo dizendo que o filho era dele. Gina implora para que Pedro a perdoe. Furioso, Pedro diz a Gina que o que ela fez não tem perdão e que quando voltar para casa não quer vê-la ali. Pedro procura uma advogada, conta sobre a mentira de Gina e diz que não quer passar mais nenhum segundo casado com ela. Helena comenta com Gabriela sobre a mentira que Ernesto lhe disse à noite sobre estar trabalhando com seu pai na empresa. Gabriela diz que talvez Ernesto esteja saindo com alguém. Helena diz que isso seria uma bênção e deseja que Ernesto se apaixone por alguém para deixá-la em paz. Gabriela diz a Samuel que conversou com a mãe sobre ele ter perdido a bolsa de estudos. Gabriela diz que Andréia é amiga da esposa do diretor da faculdade, conversou com ela e conseguiu fazer com que devolvessem a bolsa para ele. Samuel fica eufórico por ter recuperado a bolsa. Ele agradece Gabriela e tenta beijá-la. Mas Gabriela não permite e diz para ele não interpretá-la mal. Gabriela diz a Samuel que o que menos quer é que ele se sinta obrigado a voltar com ela por agradecimento. Ernesto vai até a empresa de Helena e pede para ela convencer Horácio a desistir da auditoria e aceitar o trato que ele propôs, pois estão perdendo muitos negócios com isso. Helena diz a Ernesto que vai conversar com o pai, mas não vai lhe prometer nada, porque seu pai tem suas ideias e é difícil fazer mudá-lo. Quando Ernesto está indo embora, Irene diz a ele que quer vê-lo à noite. Ernesto diz para Irene não ser imprudente, pois alguém pode vê-los. Nesse momento, Gabriela se aproxima e escuta a conversa dos dois. Helena liga para o pai e conta sobre a conversa que Ernesto teve com ela. Helena se pergunta como pôde estar tão cega durante todos esses anos. Horácio diz para Helena aguentar, porque falta muito pouco para pegarem Ernesto. Samuel conta para Rosa que Gabriela falou com a sua mãe e conseguiu recuperar sua bolsa. Rosa fica com ciúmes ao saber que Gabriela ajudou Samuel a recuperar a bolsa. Gina diz a Pedro que não pode ir embora sem que ele a perdoe. Gina diz a Pedro que tudo estava bem entre eles até Helena aparecer. Pedro diz para a Gina não meter Helena no meio deles, entrega o pedido de divórcio e diz que quando assinarem, não quer voltar a saber mais nada dela. Ernesto chega em casa e escuta quando Helena diz à mãe que está esperando o resultado de algo que vai ajudá-la a se livrar dele de uma vez por todas. Andréia pergunta a Helena do que se trata. Helena diz que prefere não dizer nada até que seja um fato e pede para a mãe continuar fingindo que tudo está muito bem. Ernesto se aproxima delas e age naturalmente, como se não tivesse escutado nada. Ernesto conta para Irene sobre a conversa que ouviu entre Helena e Andréia e pergunta se ela não sabe do que se trata. Irene diz que não tem ideia. Ernesto exige que ela descubra do que Helena e Andréia estavam falando. Gina diz a Nelson, que já contou para Pedro que o filho que espera não é dele e pede para ele ir buscá-la na casa de Esther. Nelson insiste que Gina deve contar para Augusto que ele é o pai. Gina deixa claro que não dirá para Augusto e nem para ninguém. Samuel leva flores para Andréia e a agradece por ter o ajudado a recuperar a bolsa. Surpresa, Andréia pergunta que bolsa. Samuel diz a Andréia que Gabriela lhe disse que ela o ajudou falando com a esposa do diretor da faculdade. Andréia diz a Samuel que não sabe o que Gabriela disse para ele, mas diz que não teve nada a ver, pois nem sequer sabia que ele tinha uma bolsa e muito menos que havia perdido. Gabriela está em uma festa na casa de Perla quando Samuel chega. Irritado, Samuel fala para Gabriela sobre a conversa que teve com a mãe dela. E Gabriela
confessa que foi ela quem pagou para ele continuar estudando. Samuel se sente ofendido com a atitude de Gabriela. Não aceita que ela tenha pagado pela bolsa e diz que vai conversar na universidade para devolver o dinheiro dela. Gina não consegue contar para Esther que o filho que espera não é de Pedro. Se despede dela emocionada e vai embora. Chateado, Samuel conta para Rosa que Gabriela pagou pela bolsa da faculdade e com isso o fez se sentir um inútil. Rosa chama Samuel para tomar um café e conversarem. Gabriela conta para a mãe porque pagou a bolsa de estudo de Samuel e diz que ele interpretou tudo mal. Andréia consola a filha. Rosa pergunta a Samuel se ele ainda ama a Gabriela. Samuel não responde e diz que quer mudar de assunto. Feliz, Rosa diz a Samuel que já é uma mulher divorciada. Rosa diz que aproveitou que Modesto está preso, deu entrada nos trâmites e o seu divórcio já saiu. Pedro conta para Augusto que o filho que Gina está esperando não é dele. Terça-feira, 4 de janeiro. Surpreso, Augusto pergunta a Pedro se Gina lhe disse quem era o pai do seu filho. Pedro responde que não e diz que não interessa saber. Augusto liga para Gina, diz que Pedro lhe disse que o filho dela não é dele e insiste para que ela lhe diga se o filho é seu. Gina nega que o filho seja dele e manda ele parar de incomodá-la. Esther sofre com a falta de domingo. Augusto diz a Rosa que Gina disse a Pedro que o filho que espera não é dele. Augusto diz que Rosa deve saber a verdade. Augusto diz que se o filho de Gina é dele, ele tem o direito de saber e suplica para que Rosa lhe diga a verdade. Rosa confessa a verdade para Augusto. Augusto diz que se Gina não quiser saber nada dele, ele já não se importa, mas deixa claro que vai brigar por seu filho. Andréia procura Helena. Diz que sempre disse que quer o melhor para ela, mas não age conforme o que diz, e então revela que o filho que Gina espera não é de Pedro. Surpresa, Helena pergunta como a mãe sabe. Andréia diz que ficou sabendo por Nelson, o pai de Gina. Andréia pede perdão a Helena por não ter lhe contado antes. Helena agradece à mãe por ter lhe contado tudo. Isabel diz a Bernardina que ela sim lhe trata muito bem, não é como a enfermeira que cuidava dela, que estava de acordo com o outro para que lhe injetassem muitas porcarias. Bernardina pergunta se ela se lembra de tudo. Isabel diz que não tinha por que estar ali. Isabel diz que seu esposo lhe deixou muito dinheiro para viver muito bem o resto da sua vida. Inês fica com ciúmes ao ver Eduardo conversando com uma advogada. Nervosa, Inês não quer falar com ele. Eduardo insiste para que ela lhe diga o que está acontecendo. Eduardo diz que se importa muito com ela e pergunta se ela não se deu conta de que eles construíram uma bonita amizade. Inês diz que esse é o problema, porque ele nunca verá mais que uma amiga, e ela. Eduardo interrompe Inês e diz: se o que você quer me dizer é que está sentindo algo por mim, eu te digo que também estou sentindo algo por você. Inês fica desconcertada e vai embora sem dizer nada. Pelo amor de Deus, Inês, se joga logo nos braços desse tudão ao invés de fugir. Helena conta para Pedro sobre a conversa que teve com a mãe sobre o filho de Gina. Pedro fica muito nervoso ao saber que Nelson sabia de tudo e ajudou Gina a enganá-lo. Esther fica furiosa ao saber que o filho de Gina não é de Pedro e vai tirar satisfações com Nelson. Augusto diz a Gina que está disposto a ir ao juiz, a fazer o que for preciso, mas ela não vai deixá-lo sem seu filho. Esther dá uma bofetada em Nelson e diz que ele é falso igual a filha. Surpresa ao ver Augusto na casa de Nelson, Pedro pergunta o que ele está fazendo ali. Augusto então revela a Pedro que é o pai do filho de Gina. Gina diz a Pedro que tudo foi por culpa dele, pois se ele não tivesse a deixado plantada na igreja, nada disso teria acontecido. Pedro diz que Gina é uma egoísta e Esther diz que ela não tem o perdão de Deus. Esther diz que agora entende porque Domingo disse o nome dela antes de morrer. Era para diverti-los. Gina lambisgoia, a sua casa caiu. Nelson pede perdão a Esther. Esther diz que tomara que Deus perdoe eles, porque ela não pode, e vai embora com Pedro. Isabel diz à madre que Miguel vai escutá-la e que ele tem sido muito mal com ela. A madre pergunta quem é Miguel. Isabel diz:
Esse que vem me ver e diz que é meu filho, mas não é, Deus me livre. Esse é o filho da empregada. O diretor da faculdade diz a Samuel que não pode devolver o dinheiro que Gabriela pagou pela bolsa e o aconselha a continuar estudando. A madre diz a Bernardina que notou Isabel mais lúcida e diz que vai avisar Ernesto pela mudança que a mãe dele está tendo. Bernardina pede para a madre não avisá-lo, porque Isabel disse que o senhor que vai vê-la não é seu filho, e enquanto não tirar essa ideia da cabeça ao ver o senhor Ribas, vai lhe provocar uma crise e isso é o que elas menos querem. A madre concorda em não dizer nada a Ernesto por enquanto, mas manda Bernardina continuar observando Isabel. Depois, Bernardina liga para Inês e a deixa a par do que está acontecendo. Bernardina diz a Inês que conseguiu impedir a madre de ligar para Ernesto, mas não vai conseguir por muito tempo. Inês conta para Bernardina que está sentindo coisas pelo detetive Robles e diz que ele também lhe disse que está sentindo coisas por ela. Bernardina diz: "Valha-me Deus, vocês vão se casar." Inês diz a Bernardina que não sabe o que fazer. Samuel diz a Gabriela que não conseguiu pegar o dinheiro de volta na faculdade e que vai pagá-la por mês, pois não quer ter uma dívida com ela. Rosa liga para Samuel. Samuel briga com Rosa por não ter dito que o filho que Gina esperava não é de Pedro. Samuel diz que Rosa mais uma vez mentiu e que ela o decepcionou. Rosa implora para que Samuel a encontre para ela se explicar, para lhe dar uma oportunidade. Samuel diz que não quer saber mais nada dela e que não quer ter uma relação com alguém que foi capaz de encobrir o mal que fizeram ao seu irmão. Pedro diz a Nelson que não vai continuar trabalhando para alguém em quem não confia e se demite da oficina. Arrasado, Nelson diz que sem ele domingo a oficina vai à ruína. Pedro diz que ele deveria ter pensado antes. Com a saída de Pedro, os outros funcionários da oficina também se demitem. Ernesto liga para Irene para saber de Helena e eles começam a discutir. Irritada, Irene pergunta quando Ernesto vai entender que por mais que ele e Helena estejam casados, Helena não o ama e que ela é a única que ama ele. Gabriela escuta toda a conversa e fica chocada ao comprovar que Irene e Ernesto são amantes. Quarta-feira, 5 de janeiro. Sozinha em sua sala, Gabriela chora e diz que Irene é uma traidora. Nelson diz a Augusto que os funcionários preferiram serem solidários a Pedro do que a ele e diz que se Augusto quiser fazer o mesmo, pode ir. Augusto diz a Nelson que entende o que ele fez e que vai ficar. Nelson agradece a Augusto e diz que eles não vão ficar mal com os clientes. Ernesto pergunta a Helena se ela está sendo sincera, honesta com ele quando diz para se darem outra oportunidade. Helena responde que sim e que está justamente pensando que eles poderiam ficar um tempo longe da cidade e assim ele acabaria com todas as suas dúvidas. Ernesto fica todo feliz ao escutar Helena, diz que quer ficar com ela e que é uma grande ideia. Boca de sacola otário. Isso mesmo, babaca. Se deixa enganar pela conversa da Helena, traste nojento. Nelson diz a Augusto que vai apoiá-lo com seu filho. Andréia liga para Nelson e diz que quer encontrá-lo. Nelson fica animado com a ligação de Andréia. Helena continua encenando na frente de Ernesto. Muito animada, ela diz a Nicolas que agora que ele está bem, os três sairão de férias. Ernesto está muito empolgado, fazendo planos do que os três farão. Mano e Benito dizem para Pedro que se demitiram da oficina também, pois não poderiam continuar trabalhando para alguém que foi capaz de fazer o que fez a ele. Inês diz a Eduardo que Bernardina está muito preocupada porque a madre já se deu conta de que Isabel está cada vez mais lúcida e quer avisar Ernesto. Gabriela diz a Helena que tem certeza que Irene e Ernesto são amantes. Gabriela diz a Helena que escutou Irene conversando com Ernesto no telefone e as suspeitas que vinha tendo há muito tempo se confirmaram. Helena fica arrasada e Gabriela diz que o que Irene fez não tem perdão. Eduardo procura a madre e conta para ela toda a história de Ernesto Ribas e Miguel Hernandes. A madre diz a Eduardo que ele deve uma desculpa e oferece a sua descrição e ajuda se precisar dela. Eduardo diz que será suficiente ela evitar de chamar Ernesto, pois a ele não importa a saúde de Isabel.
Irene, cobra dissimulada, diz a Helena que qualquer pessoa que não soubesse que ela e Ernesto estão a ponto de se divorciarem, diria que eles estão muito felizes. Helena não deixa Irene saber que ela já sabe que Ernesto e ela são amantes. A madre liga para Inês, pede desculpas e diz que se ela quiser retomar os hábitos, será bem-vinda. Inês fica de pensar. Eduardo chega e Inês diz a ele que vai retomar os hábitos. Eduardo pede para Inês não voltar, diz que a ama e que sabe que ela também o ama. Inês fica sem reação. Inês, não seja besta e fica logo com esse estudão magnífico que Deus está te dando, mulher. Mariano diz para Eduardo dar tempo para Inês refletir ou vai confundi-la mais. Gina lambisgói desmilinguida, pede para o pai demitir Rosa, porque se não fosse por ela, Augusto nunca iria saber que o filho que ela espera é dele. Nelson diz que só tem agradecimento por Augusto e Rosa e deixa claro que jamais vai despedi-los. Ernesto recebe uma mensagem de Irene, exigindo que ele vá vê-la. Ernesto diz a Helena que vai ter que sair para resolver um problema. Eduardo diz a Inês que não quis ofendê-la quando disse que a ama e que eles podem ir devagar, como ela quiser. Inês diz que não pode e que decidiu voltar para a congregação. Inês diz a Eduardo que é certo que gosta muito dele, mas que não sabe se o quer como um homem, porque não sabe o que é isso e prefere voltar para a sua vida de sempre. Eduardo diz que não vai insistir, mas que ela já sabe o que ele sente por ela. Helena pergunta a Nicolas se ele estava feliz quando Irene estava na casa. Nico revela à mãe que viu o pai e a tia se beijando. Ernesto diz a Irene que ela é sua amante, sua cúmplice, a mulher que o faz se sentir bem como ninguém. Irene se contenta com as migalhas que Ernesto lhe dá e começa a beijá-lo. Eduardo avisa Helena que a madre já sabe sobre Ernesto e vai ajudá-los. Helena liga para Trine e pergunta se ela alguma vez viu algo entre Ernesto e Irene. Trine conta para Helena que viu Irene e Ernesto se beijando e por isso ele a demitiu. Andréia e Nelson conversam sobre Gina. Nelson diz a Andréia que por culpa da filha perdeu seus melhores amigos e diz que se sente mais só que nunca. Andréia diz que se ele quiser, eles poderão continuar se vendo. Nelson diz a Andréia que nesse momento, como se sente, sequer poderia fazer ela passar um momento agradável. Andréia diz para Nelson não se preocupar e quando se sentir melhor, se quiser, pode lhe procurar. Pela manhã, Helena faz Ernesto acreditar que está muito animada ao estar preparando a viagem deles e Nico. Mais tarde, Helena conta para Gabriela que falou com Trine e ela lhe disse que viu Ernesto e Irene se beijando. Helena diz a Gabriela que vai fingir para Irene que não sabe de nada, porque não quer colocar em risco tudo que já descobriram. Helena conta para Gabriela toda a história de Ernesto, Isabel e Miguel Hernandes. Helena diz a Gabriela que está fingindo para Ernesto que quer recuperar a relação deles e propôs que viajem para Cancún. Helena diz que a ideia é que de Cancún, ela e Nico fujam para os Estados Unidos e lá esperarão que a situação seja resolvida e Ernesto preso. Inês diz a Bernardina que vai voltar para a congregação. Bernardina aconselha a amiga a pensar um pouco mais, para não acabar se arrependendo e, o pior, sentindo a falta do detetive. Augusto fica nervoso quando Nelson diz que Gina foi trabalhar, mesmo com o médico dizendo que ela deveria ficar de repouso. Bernardina liga para Eduardo. Diz que conversou com Inês e a notou muito confusa, porque é um homem que a inquieta muito. Bernardina diz a Eduardo que ele, sendo amigo de Inês, precisa ajudá-la e diz que espera que ela não cometa o erro de voltar a ser freira. Gina está no trabalho quando a sua bolsa rompe. Ela pede para Renê chamar uma ambulância. Pedro conversa com Mano e Benito e tenta convencê-los a voltar a trabalhar com Nelson. Augusto vai ao trabalho de Gina e fica sabendo que ela foi levada para o hospital. Pedro recebe uma ligação do hospital, o informando que a sua esposa Gina entrou em trabalho de parto. Quinta-feira, 6 de janeiro. Pedro diz à mãe que acha que o avisaram sobre Gina porque ainda estão oficialmente casados e diz a ela que vai para o hospital ver se Gina precisa de algo.
Helena continua fingindo não saber que Irene e Ernesto são amantes. Helena diz a Irene que está se apaixonando de novo por Ernesto, que ele está se comportando muito lindo, tão amável e muito carinhoso com ela. Irene, cobra dissimulada, fica surpresa com Helena e diz que não pode ser, pois Ernesto tem feito coisas horríveis com ela. Mas Helena fica falando sobre Ernesto como se realmente estivesse apaixonada por ele. Irritada, Irene pergunta se Helena fez amor com Ernesto. Helena responde que estão a ponto de fazerem. Furiosa, Irene diz que Helena é uma tonta e sai deixando a irmã só. Helena se diverte ao ver a reação de Irene. Augusto chega no hospital. Logo, Pedro chega também e a enfermeira diz a eles que Gina está em trabalho de parto. Enquanto isso, Gina diz à médica que a sua cintura está partindo e ela vai morrer. Gina implora para a médica tirar aquela dor dela. Nelson e Augusto esperam ansiosos por notícias de Gina. Irene liga para Ernesto e diz que ele não pode viajar com Helena, porque a idiota está muito animada e quer voltar com ele. Todo satisfeito com o que houve, Ernesto pergunta se Helena disse isso a ela. Irene diz que sim e que não vai permitir que eles voltem. Irene ameaça denunciar Ernesto e diz que prefere vê-lo na cadeia a vê-lo com Helena. Ernesto, boca de sacola imundo, diz para Irene ficar tranquila, que independente do que aconteça entre Helena e ele, os dois vão continuar juntos. Gina dá à luz a uma menina. Pedro diz a Nelson que Gina está com pedido de divórcio, pede para ele fazer Gina assinar e vai embora do hospital. Eduardo pede a ajuda do amigo para fazer ciúmes em Inês. Augusto e Nelson ficam emocionados ao saber que a filha de Gina nasceu. Helena explica ao pai como vai fazer para sair do país com Nicolas e conta que Irene e Ernesto são amantes. Horácio fica decepcionado com Irene. Augusto conhece a filha. Emocionado, ele não consegue segurar as lágrimas. Nelson diz a Gina que a filha dela está bem, mas como é prematura, terá que ficar alguns dias no hospital. Gina diz ao pai que acabou de dar à luz, se sente péssima e pede para ele deixá-la descansar. Pedro consegue trabalho. Ele vai restaurar 2 carros de túnel. Gina chega em casa e, ao ver Rosa ali, diz que não quer vê-la e a manda ir embora. Nelson diz que Rosa está ali porque ele pediu a ajuda dela. Rosa diz a Gina que não quer causar problemas e lamenta pela amizade delas ter terminado. Gina diz que Rosa é uma traidora e que não sabe por que confiou nela. Eduardo está jantando com Mariana e Inês quando seu amigo liga e, como combinado, ele finge que está falando com Cláudia. Eduardo desliga o telefone, diz ao avô que estava falando com uma amiga que não via há muito tempo e que vai se encontrar com ela. Inês fica morrendo de ciúmes. Nelson faz com que Gina assine o pedido de divórcio. Depois, ele vai até a casa de Esther e entrega o documento a Pedro. Pedro avisa Helena que Gina já assinou o pedido de divórcio. Helena conta para Pedro sobre a ideia que o pai e ela tiveram para ela se livrar de Ernesto e diz que vai para Los Angeles com Nico. Pedro e Helena combinam de se encontrarem no dia seguinte para se despedirem. Augusto diz a Nelson que a sua filha vai se chamar Maria. Horácio diz a Helena que já tem o documento para tirarem Nicolas do país e que não há outro modo a não ser ele falsificar a assinatura de Ernesto. Helena compra as passagens para Nico e ela. Gina não se importa nem um pouco em saber como a filha está. Incomodado com o comportamento de Gina, Nelson diz que ela não merece ser a mãe daquela criança. Nelson diz que está muito decepcionado com Gina e vê como ela despreza a filha. Isso não tem o perdão de Deus. Gina pergunta se o pai a está renegando. Nelson responde que sim e diz que ela caiu tão baixo que ele se envergonha de ser pai dela. Irene pede para Gabriela convencer Helena a desistir da estupidez de voltar para Ernesto, porque o seu verdadeiro amor é Pedro. Gabriela continua fingindo não saber do caso entre Irene e Ernesto e para convencê-la de que Helena disse a verdade, ela diz que há coisas que Pedro nunca poderá dar a Helena. Samuel escuta quando Gabriela diz a Irene que as coisas entre Pedro e Helena é igual entre Samuel e ela. O mundo deles são muito diferentes, pois pertencem a classes sociais diferentes. Gabriela diz que para passar um tempo, tudo bem, mas só isso.
Gina diz a Augusto que ama a filha e que sabe que a sua reação quando a filha nasceu não foi a melhor, mas que a partir daquele momento as coisas serão diferentes. Mano e Benito perguntam a Nelson se ele os aceita de volta na oficina. Nelson diz que não só os aceita, mas que também os agradece de coração por ter voltado. Gina diz à filha que isso que chamam de instinto materno ela não tem. Gina diz que talvez seja porque a filha seja fruto de um erro e que se ela fosse filha de Pedro, seria diferente. Gina diz para a filha não esperar muito dela e ela tampouco pedirá algo a ela. E assim, quem sabe elas conviverão em paz, porque terão que viver juntas, pois não há outro modo. Helena guarda em sua mala todos os documentos para a viagem. Ela pede para a empregada olhar Nicolas e sai. O Dr. Ramírez diz a Eduardo que a evolução de Isabel está sendo positiva. Ernesto fica furioso ao encontrar na mala de Helena as passagens para Los Angeles e o documento com a sua assinatura falsificada para tirar Nicolas do país. Sexta-feira, 7 de janeiro. Helena diz a Pedro que não poderia ir embora sem se despedir dele. Pedro e Helena comemoram porque falta pouco para eles se livrarem de Ernesto e fazem planos de viverem juntos em Los Angeles. Pedro e Helena se entregam completamente ao amor que sentem. Gina diz a Augusto que andou pensando e que pela filha seria melhor os dois criarem ela juntos, mas diz que não poderia viver com ele com a Rosa enfiada dentro da casa dele. Gina diz a Augusto que tem 2 quartos na casa dele, que um seria o dele e o outro seria para a filha e ela. Augusto pergunta se Gina está propondo que eles vivam juntos, mas sem ser um casal. Gina responde que é exatamente isso. Augusto aceita a proposta de Gina e diz que vai conversar com Rosa. Samuel briga com Gabriela. Ele diz que escutou a conversa dela com Irene e a recrimina por ter fingido tão bem que não se importava com quem ele é e de onde vem. Gabriela tenta explicar por que disse aquilo a Irene, mas Samuel não permite. Diz que ela é uma falsa e que não lhe interessa as suas explicações. Helena chega em casa e Ernesto finge não saber que ela quer fugir com Nicolas para Los Angeles. Augusto conta para Rosa sobre a proposta de Gina e diz que aceitou por sua filha. Rosa diz que Gina manipulou Augusto muito bem e que ela deve estar fazendo isso porque Nelson já não a aguenta mais. Chateada, Rosa diz que entende que está sobrando e que ele não precisa se preocupar, porque ela vai procurar outro lugar para morar. Pedro conta para a mãe sobre os planos dele e Helena de viver em Los Angeles. Samuel encontra Rosa e diz que está chateado com Gabriela, porque ouviu ela dizer para a irmã que só usou para passar um tempo. Rosa diz a Samuel que ainda não aceitou ter o perdido e que ele é o amor da sua vida. Samuel beija Rosa. Gina lambisgoia fica satisfeita quando Augusto diz que já conversou com Rosa. Samuel e Rosa passam a noite juntos. Pela manhã, quando Rosa chega em casa, Augusto diz que estava preocupado e pergunta onde ela passou a noite. Rosa responde que em um hotel com Samuel. Augusto fica com ciúmes. Gabriela reclama com Samuel por ele ter chegado tarde no trabalho. Samuel pede desculpas e, para machucar Gabriela, diz que passou a noite com Rosa e por isso perdeu a hora. Helena arruma as malas para a viagem e diz a Pedro que Ernesto não desconfia de nada. Pedro diz que vai ao aeroporto para se despedir de Nico e dela. Pedro diz para Helena não se esquecer de que ele a ama mais que a sua vida. Irônica, Gina pergunta a Rosa se ela já encontrou onde viver. Rosa responde que ainda não, mas que ela não precisa se preocupar, porque quando ela for morar com Augusto, ela não vai mais estar lá. Gina diz ao pai que falou com Augusto e que, pelo bem da filha, decidiu que os dois vão criá-la juntos e, para isso, ela vai se mudar para a casa dele. Ernesto está no aeroporto com Helena e Nico, esperando para embarcarem para Cancún e continua fingindo não saber dos planos dela. Rosa avisa Augusto que encontrou um lugar para morar e o agradece por ter aceitado em sua casa. Triste, Augusto diz que ela já sabe que pode contar com ele. Para embarcar com Nicolas sem que Ernesto veja, Helena diz a ele que vai a uma farmácia comprar um protetor solar.
Ernesto já está com tudo armado e permite que Helena leve Nicolas com ela. Pedro chega no aeroporto. Pedro diz para Nico nunca esquecer que ele o ama muito. Nico diz a Pedro que também o ama. Pedro e Helena se despedem. Quando Pedro está indo embora, ele vê Ernesto indo em direção onde Helena e Nico estão. No momento em que Helena e Nicolas estão prestes a embarcarem, Ernesto se aproxima deles com a polícia e diz que ela queria roubar o seu filho. O policial diz que Helena está presa por tentativa de roubo de um menor e por falsificação de documentos. Assustado, Nicolas abraça a mãe e diz que ela não fez nada. Pedro chega correndo e Ernesto diz que ele é cúmplice de Helena. Helena e Pedro são levados pela polícia. Desesperado, Nicolas grita pela mãe e diz que quer ir com ela. Ernesto diz a Nico que Helena ia obrigar ele a viver com Pedro. Ernesto diz que Helena traiu eles e por isso terá que prestar contas com as autoridades. Na delegacia, para que Pedro seja liberado e possa falar com seu pai e impedir que Ernesto fique com Nicolas, Helena assume a culpa de tudo. Ernesto diz a Nico que sempre estará junto dele e que nunca vai arrumar outra mulher. Nicolas diz que aquilo não é verdade. Diz que viu que ele e a sua tia Irene estavam se beijando e que contou para sua mãe. Sem graça, Ernesto volta a mentir para o filho e jura que não tem nada com Irene. Pedro avisa Horácio que Helena está presa e que Ernesto levou Nicolas. Samuel decide participar de um concurso de direito penal e diz que se ganhar o prêmio, pagará a Gabriela. Helena liga para Ernesto e pede para falar com Nico. Nico pergunta se é verdade que ela iria levá-lo para Los Angeles. Helena responde que sim, diz que iria contar para ele, mas não teve tempo. Ernesto desliga o telefone. Helena se desespera por não conseguir se explicar para o filho. Abreu diz a Pedro e Horácio que o juiz vai decretar a prisão de Helena, pois ela se declarou culpada e foi presa em flagrante com documento falso. Helena fica muito assustada quando o advogado diz que, no caso dela, não dá direito à fiança e ela poderá ficar presa vários anos. Pedro entra para ver Helena. Helena diz a Pedro que não conseguiu explicar as coisas para Nico e, com certeza, Ernesto já o envenenou contra ela. Pedro diz a Helena que eles vão fazer todo o possível para tirá-la da prisão. Ernesto liga para Irene, diz que descobriu o plano de Helena e ela está presa. Ernesto diz a Irene que quer que ela vá até a sua casa e diga ao seu filho que eles não têm nada a ver. André e a amiga chegam na empresa e escutam quando Irene diz a Ernesto que o ama com toda a sua alma e pede para ele jurar que nunca vai deixá-la. Irene diz que se Ernesto fizer isso, ela fará tudo o que ele pedir. Furiosa, Andréia dá uma bofetada em Irene, a chama de descarada, sem vergonha e pergunta como ela teve coragem de se meter com o marido da irmã.